Olá, o meu nome é Márcia Ribeiro Prazinos, sou colaboradora nas assistências P3F e P3E da Federação Espírita do Estado de São Paulo e trago mais uma meditação do livro Vinha de Luz, com a lição de hoje, Perante a Multidão, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E Emmanuel, ele traz a epígrafe de Atos, capítulo 2, versículo 13. E outros zombavam, dizendo: estão cheios de mosto. Então ele nos traz a seguinte reflexão. A lição escolhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho diante da multidão. A revelação da vida eterna, ela continua em todas as direções. Aquele som como um vento veemente e impetuoso, aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica, elas descem até hoje sobre os continuadores do Cristo, entre os filhos de todas as nações. As expressões pentecostes, elas se ampliam em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Todavia, continua Emmanuel, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos, encarnados, que perseveram a divina luz. Realmente, são inumeráveis aqueles que consciente ou inconscientemente recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos aqueles que zombam de todos os tempos, dispostos à irreverência e ironia diante da verdade. Então, para esses, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos, pois eles não compreendem a humildade com que se consagra o bem, a fraternidade que dá sem exigências e a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes, mas, se você se dispõe efetivamente a servir o Senhor da vida, certamente te cercar-te-ão o trabalho e acusando-te de bêbado, criticando-te as atitudes e chamando-te covarde. Para esses, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos. Não compreendem a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que dá sem exigências, a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes que se te dispõem efetivamente a servir ao Senhor da vida. Para eles, a tua abnegação será envilecimento, a tua renúncia significará incapacidade, a tua fé será interpretada à conta de loucura.
Não hesites, porém no espírito de serviço. Permaneças como os primeiros apóstolos nas grandes praças, onde se acotovelavam irmãos, homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Então, aperfeiçoa tuas qualidades de recepção, onde você estiver, porque o Senhor te chamou para intérprete da sua voz, ainda que os maus zombem de ti. E assim, Emmanuel, ele termina esta lição nos mostrando que o episódio do Pentecostes foi um momento de um sublime amor emitido por Jesus para todos os seus apóstolos. E aqui Emmanuel nos traz as advertências que neste trabalho de amor, de abnegação, de doação, nem sempre o aprendiz do Evangelho, o discípulo que trabalha em nome do Mestre, será compreendido e valorizado. Mas isso realmente não importa, porque quando o aprendiz está disposto a divulgar, vivenciando, tudo fica mais fácil. Falar de Pentecostes é falar do momento mediúnico mais importante que aconteceu na Terra, pois neste dia a luz desceu sobre os apóstolos. E pensando nesta luz, fomos buscar lá no Livro dos Médiuns a seguinte orientação. O sistema da alma coletiva constitui uma variante de precedentes. Segundo este sistema, apenas a alma do médium vai se manifestar e será identificada, formando um todo coletivo em que se acham reunidos as aptidões e também as inteligências e os conhecimentos de cada um. E a isso, escreve Kardec, significa a luz. Os espíritos receberam a luz divina que foi prometida por Jesus. Mas, em seguida, nós encontramos também no Livro dos Médiuns que nada oculto que deva ser conhecido, que esta proposição é evidentemente falsa, porque existe uma imensidade de coisas que o homem não pode e não tem que saber. Então ficamos curiosos. Como assim? Existe uma curiosidade da nossa parte, como foi ministrada esta energia de Pentecostes que transformou o comportamento dos apóstolos. Eles que estavam tristes, desiludidos com o retorno de Jesus ao plano espiritual, antes que o Espírito Santo chegasse, eles estavam tristes. Logo que eles recebem aquele influxo de energia relatado nos evangelhos, eles se transformam e passam a externar a xenoglosia, que é a faculdade de falar várias línguas, mesmo eles não sabendo as línguas. Então fomos buscar no Livro dos Espíritos o conhecimento do princípio das coisas. E lá nós encontramos na questão 18
Kardec faz a pergunta: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhes estão ocultas? E a resposta da espiritualidade: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas, para compreender certas coisas, ser-lhe-á preciso faculdades que ainda não possui. Então, a resposta da espiritualidade é que nós ainda não estamos capacitados mentalmente, inteligentemente, para compreender esse momento de Pentecostes, como esta energia de tão bem-estar que envolve os apóstolos e modifica radicalmente o comportamento deles. Portanto, Kardec, ele continua nas aquisições, e quando nós analisarmos, o véu, ele vai se levantando à medida em que o homem cresce espiritualmente. Porque a natureza, ela tem os seus segredos em todas as conjunturas, em todas as suas ações. Então, meu irmão e minha irmã, continuando a nossa reflexão, existem dois tipos de evolução. Aquela que obedece às leis do automatismo espiritual, que impulsiona a natureza física e animal para o progresso, sem a participação da vontade. Isso significa que nós, desde o princípio inteligente até chegarmos a espíritos com E maiúsculo, fomos amparados, intuídos, cuidados pelo Pai Celestial. Mas à medida que nós assumimos a racionalidade e nos tornamos espíritos com E maiúsculo, percebemos que ao receber esse coadjuvante e o esforço do homem, ele vai, junto com a inteligência, ter uma grande participação. E nós passamos a gerenciar a nossa evolução, diferente da evolução física animal que recebemos até nos tornarmos espíritos com E maiúsculo. Deu para entender? Portanto, as faculdades dos espíritos, elas vão se desabrochando na esteira infinita dos tempos e se apurando de acordo com o seu despertamento, quando o oculto vai sendo então gradativamente conhecido. E aí nós podemos pensar, se o princípio das coisas está sendo revelado para nós, como será a vida do espírito após a morte? E lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 3, questão 151, Kardec vai fazer a seguinte pergunta: que pensar da aptidão daqueles que dizem que após a morte o homem retorna ao todo universal? Resposta da espiritualidade: o conjunto dos espíritos não forma um todo? É uma pergunta. Segunda pergunta: não constitui um mundo completo? Aí eles completam: quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas não obstante, conserva sempre a tua individualidade. Aí Kardec continua na 152, mas
Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? E a resposta é magnífica. Não tendes esta prova nas comunicações que recebeis? Se não fosses cegos, verias. Se não fosses surdo, ouvirias. Pois que muito frequentemente uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Veja que esta reflexão feita por Kardec e a resposta da espiritualidade nos leva então a entender que nós somos antena e receptores. Antenas somos quando nós vamos recebendo os conhecimentos, quando vão chegando para nós as informações e quando nós vamos laborando esses conhecimentos, atualizando esses conhecimentos de forma que nós vamos ampliando e entendendo cada vez mais esses ocultos da lei e desses processos que ainda hoje não entendemos e vamos passando a entender. Isto como antenas, mas como receptores, nós desenvolvemos os nossos sentimentos. Nós transmutamos esses sentimentos através do entendimento, junto com o conhecimento que nós recebemos através da antena. Então, como receptores, nós decodificamos o que nós recebemos da antena e transformamos em palavras, valores esclarecedoras, em consolação. Lembre-se que nós tivemos lá relatado no Evangelho que Pedro, depois do Pentecostes, quando ele já estava revestido agora do Espírito Santo, a simples sombra do Pedro passando sobre os doentes fazia com que eles se curassem. Assim, meu irmão e minha irmã, vamos encerrando as nossas reflexões de hoje, desta mensagem belíssima do Emmanuel, no livro Vinha de Luz, perante a multidão. Que possamos aperfeiçoar as nossas qualidades de recepção, onde nós estivermos, porque o Senhor certamente nos chamará e está nos chamando a cada dia para interpretar pela voz do Senhor as verdades imperecíveis. E assim, devemos servir e conquistar as alegrias de viver, que é o que nós buscamos hoje e sempre. Toda essa energia é o amor. Amor é o que une as pessoas e que testemunha a grandeza de Deus. Quando os cristãos forem e derem testemunho do amor, os povos das diversas nações irão certamente compreender o sentido e significado do amor de Deus. Que Deus derrame o dom do amor a todos aqueles que crê e testemunham o seu nome, porque Deus é amor. Fala-nos João, lá no capítulo 4, na primeira carta de João. Assim encerramos o nosso Evangelho. Que a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações e que possamos refletir sobre o Pentecostes, sobre esta energia de luz que os apóstolos receberam e que nós, certamente, um dia, com a ajuda de Deus, também seremos capacitados para receber esta luz do Espírito Santo. Muita paz a todos.